meus queridos alunos, sejam muito bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Vanessa Mafra. Vamos verificar o nosso conteúdo? Aula de número 69, objeto de conhecimento, reconstrução da textualidade e compreensão dos efeitos de sentido provocados pelos usos de recursos linguísticos e multissemióticos. Detalhamento, gêneros que podem ser trabalhados, romances infanto-juvenis, contos populares, toadas, lendas amazônicas, brasileiras, indígenas e africanas, narrativas de aventuras, contos de terror, narrativas de enigma, mitos, crônicas, autobiografias, histórias em quadrinhos, mangás, poemas de forma livre e fixa, como sonetos e cordéis, videopoemas, poemas visuais, dentre outros. Muito bem, então vamos para a nossa aula. Muito bem, meus amores, vamos lá para a nossa aula. Vamos começar aqui com o cotidiano. Vocês conseguem ver beleza no dia a dia de vocês? Assim, passeando na rua, indo à escola, trabalhando, enfim, vocês conseguem ver? Imagina que aqui, ó, é o caminho, né, da casa de vocês, ali, ou da escola, tá bom? Então, imagina que aqui é o cenário que vocês passam todos os dias. Vejam aí quantas pessoas ao carro, pessoas atravessando, crianças, né, uma família, o pessoal ali no restaurante, conversando, os casais, criança brincando. Então, vocês conseguem ali apreciar, observar e ver o que acontece? Será que para vocês essa cena tem algo de bonito? Tem alguma coisa que tem a falar para vocês? O que vocês conseguem, certo? Observar como habitual em nossa vida, né? Na vida de vocês, pode se tornar algo de forma mesmo um texto longo ou curto, vocês sabiam? Com reflexo do nosso dia a dia de forma intensa. Então, dependendo do nosso dia a dia, o nosso texto pode ser um pouco mais longo ou um pouco mais curto. Assim, o cotidiano vira o quê? O texto, vira uma arte, um conhecimento. E essa arte nós chamamos de crônica. Vamos verificar o que é crônica? A crônica é um gênero textual muito presente em jornais e revistas. Em geral, os assuntos abordados em textos desse tipo são voltados ao cotidiano das cidades. A crônica pode ser entendida como um retrato verbal particular dos acontecimentos urbanos. Muito bem, então vejam só que aqui nós estamos falando de crônicas, né? E está dizendo que a crônica é um retrato verbal particular dos acontecimentos urbanos, ou seja, do nosso dia a dia. Como acabei de apresentar para vocês, né? Sobre aquela imagem, veja que tem carros, restaurantes, pessoas andando. Então, se de repente a gente parar ali e começar a observar, provavelmente a gente consegue escrever alguma coisa do que nós estamos vendo ali, certo? Então agora eu vou apresentar para vocês um exemplo de crônica. O pavão. Eu considerei a glória de um pavão ostentando o esplendor de suas cores. É um luxo imperial, mas andei lendo livros e descobri que aquelas cores todas não existem na pena do pavão. Não há pigmentos. O que há são minúsculas bolhas d'água em que a luz se fragmenta como em um prisma. O pavão é um arco-íris de plumas. Eu considerei que este é o luxo do grande artista.
atingir o máximo de matizes com o mínimo de elementos. De água e luz ele faz seu esplendor. Seu grande mistério é a simplicidade. Considerei, por fim, que assim é o amor, ó minha amada, de tudo que ele suscita e esplende e estremece e delira em mim, existem apenas meus olhos recebendo a luz de teu olhar. Ele me cobre de glórias e me faz magnífico. Quem escreveu essa crônica, Rubem Braga, muito conhecido esse cronista. Então vejam só que aqui nessa crônica, o pavão, ele trata de 3 elementos, 3 coisas. Um deles é o quê? O pavão, quando ele fala que considerou a glória de um pavão ostentando o esplendor de suas cores, é um luxo imperial. Então veja que ele fala do pavão, ele fala do trabalho do artista, certo? E também ele fala do amor. Nenhum deles é bonito, glorioso e majestoso por si só. Todos precisam de outros elementos. Então o cronista ele faz essa comparação, ele compara as cores do pavão a um arco-íris, pois as suas cores são o quê? Ilusão, não tem ali, né? Ele fala que lá no pavão não tem pigmentação, tudo ali é um jogo de quê? De luzes, né? A luz que está batendo ali. Certo? Então ele fala ali que é um jogo de ilusão, né? Uma vez que é causada pela luz. Na arte, o que influencia na magnitude da obra também é a luz. Se você vai tirar foto, quer uma foto bonita, procure a melhor luz, né? De preferência natural. Então vejam que ali o foco quem é? A luz. E aí no último parágrafo, o cronista diz que os olhos, né, dele seriam água. Ou seja, recebem a luz dos olhos da amada, podendo inferir com isso, né? A gente pode entender com isso que ele não seja bonito quanto ela pensa, né? Então, assim, a água está refletindo a luz e é a luz que causa essa beleza, né? Então, talvez ele não seja tão bonito quanto a amada pensa, fazendo-nos remeter ao ditado que diz: a beleza está nos olhos de quem vê. Os 3 elementos, eles têm como elo o quê? A simplicidade do olhar, né? Então vejam que quando a gente olha, o ângulo, o amor deixa tudo mais bonito, mais belo, certo? Então, aqui, o olhar, a luz, como você consegue enxergar a sua vida, o próximo, vai deixar tudo mais belo. Então, tudo é uma questão de ótica, certo? Vamos verificar as características da crônica? A crônica é um texto narrativo curto, usa uma linguagem simples, coloquial, presença de poucos personagens, tá? E espaço e tempo reduzidos, temas relacionados ao cotidiano. Então veja que na nossa primeira crônica nós vimos o quê? Né? Que o cronista está falando sobre o amor. Então ele pega ali, faz toda uma situação e começa falando sobre o pavão. Como o pavão é lindo, que a gente se encanta com ele. Mas será que toda aquela beleza que a gente vê ali, que é através das cores, né, das suas plumas, será que existe mesmo? Né? Então ele faz essa comparação, começa com o pavão, aí depois ele vem falando sobre a arte, né, sobre o trabalho do artista, quando ele mistura suas cores, ele pinta, quando ele faz aquela mistura, mas o que na verdade, o que vai dar a beleza ali é a luz, é o posicionamento, é o olhar, quem está refletindo aquela obra, quem está olhando, né? Então aí ele faz toda essa comparação para chegar e dizer, né, que o amor, a pessoa se torna bonita por causa do amor, né? Ali da onde está sendo refletido, você está sendo refletido nos olhos de quem? Se for nos olhos certos, você vai ser o quê? Belo, né? Então,
Vejam aí que ele estava provavelmente observando não só o pavão, mas como provavelmente também a sua amada, certo? E aí, gente, as crônicas, elas podem ser, né, indicar o nosso dia a dia, tá bom? Elas podem também apresentar dentro desse nosso dia a dia argumentos, tá? Elas podem trazer o quê? Reflexão e também humor em relação ao assunto que está sendo abordado, tá? Então veja quantas reflexões na nossa crônica pode trazer. Essa nossa primeira traz uma reflexão, né? Sobre a questão da luz, do olhar, do amor. Por isso que dizem, né? Que, menina, mas olha, tu gosta daquilo? Gosto. Por quê? A beleza está nos olhos de quem vê. A beleza está onde? No amor, está na luz, né? Pense bem, uma luz te favorece muito. Tem que verificar ali também que a luz favorece, não é só o amor, certo? Muito bem. Então agora eu vou trazer mais uma crônica para a gente ler. Vamos lá. Notícia de jornal, olha só. Leio no jornal a notícia de que um homem morreu de fome. Um homem de cor branca, 30 anos presumíveis, pobremente vestido, morreu de fome, sem socorros, em pleno centro da cidade, permanecendo deitado na calçada durante 72 horas para finalmente morrer de fome. Morreu de fome depois de insistentes pedidos de comerciantes. Uma ambulância do pronto-socorro e uma radiopatrulha foram ao local, mas resgataram sem prestar auxílio ao homem que acabou morrendo de fome. Mas regressaram sem prestar auxílio ao homem que acabou morrendo de fome. Olha só, o homem morreu de fome no centro da cidade, né? O homem que morreu de fome, o comissário de plantão, um homem, afirmou que o caso morrer de fome era alçada da delegacia de mendigância, especialista em homens que morrem de fome. E o homem morreu de fome. O corpo do homem que morreu de fome foi recolhido ao Instituto Médico Legal sem ser identificado. Nada se sabe dele, então, senão que morreu de fome. Um homem morre de fome em plena rua, entre centenas de passantes. Um homem caído na rua, um bêbado, um vagabundo, um mendigo, um anormal, um tarado, um pária, um marginal, um proscrito, um bicho, uma coisa, não é homem. E os outros homens cumprem seu destino de passantes, que é o de passar. Durante 72 horas, todos passam ao lado do homem que morre de fome, com um olhar de nojo, desdém, inquietação e até mesmo piedade, ou sem olhar nenhum. E o homem continua morrendo de fome, sozinho, isolado, perdido entre os homens, sem socorro e sem perdão. Não é de alçada do comissário, nem do hospital, nem da radiopatrulha. Por que haveria de ser da minha alçada? Que eu tenho com isso? Deixe o homem morrer de fome. E o homem morreu de fome. De 30 anos presumíveis, pobremente vestido, morreu de fome, diz o jornal. Louve-se a insistência dos comerciantes, que jamais morrerão de fome, pedindo providências às autoridades. As autoridades nada mais puderam fazer senão remover o corpo do homem. Deviam deixar que apodrecesse
para escarmento dos outros homens. Nada mais puderam fazer senão esperar que morresse de fome. E ontem, depois de 72 horas de inanição em plena rua, no centro mais movimentado da cidade do Rio de Janeiro, um homem morreu de fome. Morreu de fome. Fernando Sabino. Muito bem, gente. Olha só que reflexão esta crônica traz para a gente, né? Vejam que na crônica ele repete várias vezes a questão de um homem morreu de fome. Veja que a reflexão, a crítica inclusive, traz a questão da falta de empatia, de solidariedade, né? E mais do que é o básico, que é o quê? Alimentação. Como pode uma pessoa estar morrendo na frente de várias outras pessoas e ninguém fazer nada? Principalmente por uma coisa tão fácil de se resolver, um prato de comida. Um homem morreu de fome. Preste atenção que quando ele fala, inclusive, de que se um homem morreu de fome, ele não está ali representando apenas aquele indivíduo que estava à margem da sociedade, que ninguém era invisível a tantas pessoas que passavam ao lado dele. Ali ele está representando centenas de pessoas que, infelizmente, passam necessidades, inclusive próximos da gente, e a gente faz o quê? Fecha os olhos. A gente não quer enxergar. Incomoda a gente, né? Muitas das vezes isso incomoda a gente. Então, quantas vezes nós também não passamos por perto de pessoas assim, que estão ali, à beira da morte e não fazemos nada? Como pode uma pessoa morrer numa rua tão movimentada quanto um centro de uma grande cidade? Um homem morre de fome. Então, olha só que reflexão. Estou falando que você chegou, estou aqui, ó, arrepiada, porque é uma reflexão muito profunda, né? O que nós estamos fazendo, né, para melhorar nossa sociedade, para ser uma pessoa melhor ao nosso próximo, né? Serve a nossa reflexão também, certo? Muito bem, então agora eu vou trazer também uma outra reflexão sobre o nosso cotidiano, a arte de ser feliz. Prestem atenção. A arte de ser feliz. Houve um tempo em que a minha janela se abria para um chalé. Na ponta do chalé brilhava um grande ovo de louça azul. Nesse ovo costumava pousar um pombo branco. Ora, nos dias límpidos, quando o céu ficava da mesma cor do ovo de louça, o pombo parecia pousado no ar. Eu era criança, achava essa ilusão maravilhosa e sentia-me completamente feliz. Houve um tempo em que a minha janela dava para um canal. No canal oscilava um barco carregado de flores. Para onde iam aquelas flores? Quem as comprava? Em que jarra, em que sala, diante de quem brilhariam na sua breve existência? E que mãos as tinham criado? E que pessoas iam sorrir de alegria ao recebê-las? Eu não era mais criança, porém a minha alma ficava completamente feliz. Houve um tempo em que minha janela se abria para um terreiro, onde uma vasta mangueira largava sua copa. À sombra da árvore, numa esteira, passava quase todo o dia sentada uma mulher cercada de crianças e contava histórias. Eu não podia ouvir da altura da janela, e mesmo que a ouvisse, não a entenderia porque isso foi muito longe, num idioma difícil. Mas as crianças tinham tal expressão no rosto, às vezes faziam com as mãos arabescos tão compreensíveis, que eu participava do auditório, imaginava os assuntos e suas peripécias, e me sentia completamente feliz. Houve um tempo em que a minha janela se abria sobre uma cidade que parecia feita de giz. Perto da janela havia um pequeno jardim seco.
Era uma época de estiagem, de terra esfarelada e o jardim parecia morto. Mas, todas as manhãs vinha um pobre homem com um balde e, em silêncio, ia atirando com a mão umas gotas de água sobre as plantas. Não era uma rega, era uma espécie de aspersão ritual para que o jardim não morresse. E eu olhava para as plantas, para o homem, para as gotas de água que caíam de seus dedos magros, e meu coração ficava completamente feliz. Mas, quando falo dessas pequenas felicidades certas que estão diante de cada janela, uns dizem que essas coisas não existem, outros que só existem diante das minhas janelas, e outros, finalmente, que é preciso aprender a olhar para poder vê-las assim. E aí, você sabe ser feliz? Né? A arte de ser feliz. Vocês perceberam aí que na crônica a personagem ela passa por várias janelas, várias coisas passam pela janela dela, né? Talvez a mesma janela ou janelas diferentes, as mudanças da vida, e todas as vezes ela apreciava a vista pelas suas janelas, né? E aí vejam que no momento da janela dela o que tinha? Um canal que passava os barcos, e ali, todo dia a mesma coisa? Não, quantas reflexões ela fez? Para onde será que esse barco ia, né? Quem estava ali, o que levava, quantas histórias tem ali? Viu lá também uma outra pessoa falando, contando as histórias para as outras crianças que ela não conseguia entender devido ao idioma. Então ela sempre, através da janela dela, ela conseguia ver tanta beleza. Outra vez foi simplesmente o quê? Umas flores que muitas das vezes ela logo fazia o quê? Murchavam, não estavam tão bonitas, que para muitos a gente ia falar assim, é um mato velho, só tem mato, umas folhas lá feias que já está morrendo. Mas ela ali, através da sua janela, através da sensibilidade, do olhar, ela conseguiu ver o quê? Beleza naquelas flores, inclusive de observar quem? O homem sempre ali com um balde de água tentando dar vida, dar mais beleza para aquelas flores que talvez não estivessem tão assim vivas, né? Tão bonitas, mas ele não perdia a fé de deixar aquele ambiente mais agradável. E ela ali, vendo sempre de longe e conseguindo ver essa beleza e sempre se questionando para onde vai, quem veio, a quem vai alcançar quem, quantas histórias estão ali, quem são aquelas pessoas, o que elas fazem, será que elas estão felizes, o que vocês olham através da janela de vocês, né? Qual é a nossa janela? Não disse que os olhos, né, é a janela da alma? Como você quer conhecer alguém, você olha nos olhos, vê o que esse olho diz, te passa, né, esse olhar. Então é exatamente de que forma você está usando a sua janela para enxergar o mundo. Será que a janela de vocês já está meio turva, está suja, onde não consegue ver tanta beleza, onde não consegue ver, por exemplo, a questão da solidariedade, de ver alguém que está necessitado, dar amor, né? Onde será que está essa luz do nosso mundo? Será que ela está uma luz boa ou ela está uma luz assim que não está muito legal? Por isso nós não estamos conseguindo enxergar as questões, situações ao nosso lado. Então vocês perceberam que nós trouxemos 3 crônicas. A primeira falava sobre o quê? Principalmente o amor, como você enxerga. Se você tem amor, se você tem a luz na sua vida, você consegue ver muita beleza, inclusive onde não tem. A questão da ilusão, como a gente viu lá no Pavão, a questão do artista, quando ele usa lá aquela tinta, ele consegue às vezes representar, às vezes você pega um quadro e olha, parece tão verdade, que te passa uma alegria tão grande, né? Mas será que aquilo ali existe mesmo? Foi só o ideal do artista? Mas você conseguiu captar, porque os seus olhos, as suas janelas estão limpas e consegue ver a beleza através deles, né? Eu já tive uma casa onde tinha uma janela e na janela, como é de barro, então tem grade. Então, através da grade, eu sempre conseguia ver, entre 2 coqueiros que nós tínhamos na garagem, a lua. Eu achava aquilo
tão lindo. E aquela imagem era ali onde eu ia assim, no meu dia mais tranquilo, se eu queria ficar tranquila, eu abria a minha janela, deitava na minha cama e ficava apreciando 2 coqueiros e a lua. Pra mim, parecia que eu tava vendo um quadro. Ali era um quadro. Minha janela enquadrava, 2 coqueiros e a lua. Era muito bonito pra mim. E ali, o momento pra eu relaxar, eu olhava aquilo. Quando eu queria sofrer, se eu tava muito triste, eu olhava também a mesma imagem. E aí eu chorava olhando para aquela imagem, porque ela era muito bonita. Então aquela imagem, dependendo da minha luz, dependendo do meu olhar, ela estava muito bonita ao ponto de me alegrar, de me acalmar, de relaxar. Ou ela estava tão bonita que também me ajudava o quê? A sofrer, como dizem, a sofrência batia. Então, como estão os nossos olhos? A crônica vem exatamente para trazer isso. Como eu falei para vocês, ela traz também argumento, reflexão e até mesmo humor, tá bom? Para trazer isso. Como está o nosso dia a dia? Como é que tá a pegada do nosso dia a dia? Tá legal? Tá bem humorado? São questões que a gente precisa refletir, como a questão do jornal, né? Veja que aquele homem observou aquela situação. Alguém em algum momento no centro da cidade viu toda uma movimentação onde um homem morreu de fome e ninguém fez nada. Os comerciantes ainda ligaram, mas é um indigente, não quer nada. Né? Como a gente viu lá, é um vagabundo, um que não quer nada com nada, um mendigo, né? Então vejam só como foi visto aquele homem que estava passando por necessidade e o cronista ali, a pessoa que pode ser eu, pode ser você, passou e observou e refletiu sobre isso. Como pode uma pessoa morrer por algo que é tão básico? Alimentação. Todo mundo precisa de alimentação, né? Como pode? Se fosse eu, a gente tem que usar muito da empatia. Se fosse eu, não vou dar um prato de comida não, se fosse eu precisando. Então ninguém se colocou no lugar daquele homem, tanto que ele infelizmente morreu de fome. E aí a gente finaliza a nossa aula falando sobre a arte de ser feliz, a arte de amar. Para a gente ser feliz, a gente tem que amar, né? Então a gente tem que amar a nossa vida, as coisas, as pessoas que estão ao nosso redor. Assim a gente vai conseguir ver o quê? Um mundo mais colorido, mais feliz, certo? Então, que tal a gente limpar as nossas janelas e olhar mais ao nosso redor com um olhar mais o quê? Caridoso, amoroso, com mais luz, certo? Então, a nossa aula fica por aqui, fica essa reflexão também para vocês, certinho? Até a próxima! Tchau, tchau!